Vamos continuar estudando sobre as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Vamos para o verso 6, que diz assim: Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Portanto, temos aqui mais uma informação. Essas testemunhas têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Talvez aqui esteja um dos motivos pelos quais existem muitos defensores de que Elias vai voltar a este mundo. Porque se voltarmos no passado, veremos que foi Elias que orou e não choveu sobre a terra. E exatos 3 anos e meio, tá? Agora, nós também temos ali informação de que transforma a água em sangue. E quem é que transformou a água em sangue no passado? Moisés, quando tocou com o seu cajado as águas do Nilo, lá no Egito, e elas se transformaram em sangue como de morto. Agora, talvez seja por isso que muitos também acreditem tratar-se de Moisés, que vem para ferir as águas e elas se transformarem em sangue, e Elias para orar e não chover sobre a face da terra. Muito embora exista essa correlação, não se trata de que Moisés e Elias voltarão a este mundo. Volto a repetir, se você não estuda o que Moisés e Elias escreveram ou falaram, profetizaram, não é o fato deles aparecerem agora no final que vai fazer você entender alguma coisa. O próprio Jesus falou para eles: vocês têm Moisés, têm Elias, vocês têm os profetas, estudem a Bíblia, examinem, e vocês saberão que a Bíblia é que testifica de mim. A mesma coisa é hoje, meu amigo. Tem tanta coisa acontecendo em nossos dias que cumprem profecias, e eu aqui não estou falando de guerras, nem de rumores de guerras, porque isso são acontecimentos que vêm norteando a vida humana. Os conflitos sempre existiram desde que o pecado entrou no mundo, mas eles vêm se aumentando o número de conflitos. Eles vêm se multiplicando cada vez mais rápidos. Mas eu não estou falando especificamente disso. Há um outro conflito, certo? Há um outro conflito onde a verdade batalha contra o erro. E na sua vida eu tenho certeza que isso está acontecendo. Você está enfrentando, quem sabe, duras lutas no campo espiritual para aceitar o que a Bíblia ensina ou manter-se onde você está, aonde o erro, a doutrina falsa é pregada muitas vezes. Nós vamos descobrir no estudo do Apocalipse que estamos vivendo um tempo em que os homens religiosos ouvem qualquer tipo de voz, menos a voz das duas testemunhas, que são Antigo e Novo Testamento. Ok? Vamos ver então mais textos. 1 Reis 17:1 fala de Elias, tá? Lucas capítulo 4 e o verso 25. Lucas capítulo 4 e o verso 25 diz assim: Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Então Jesus reconhece a existência de Elias, fala dele, menciona ele, mas a referência de Cristo não é na pessoa dele agora para o final dos tempos. Muito embora nós temos que ter consciência de que um último Elias se levantará sobre a face da terra. O primeiro Elias foi o próprio Elias, o tesbita, que enfrentou Acabe, a rainha Jezabel, os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azerá, ou seja, houve sim um homem chamado Elias. O segundo Elias foi João Batista, e João Batista foi também confundido com Elias. E o próprio Jesus disse: Elias já veio e o povo não ouviu. E Jesus se referia a João Batista. Portanto, o Elias do tempo de Jesus foi João Batista. E agora, no tempo do fim, o Elias volta.
Mas não o Elias Tesbita, não o João Batista, mas pessoas imbuídas em defender o poder das duas testemunhas que pregarão a verdade em todo o mundo e confrontarão o erro frente a frente. Desafiarão, quem sabe, não 850 profetas da rainha Jezabel, mas milhares, milhões de pessoas que pregam a mentira em todo o mundo como se fosse verdade. E hoje nós temos uma coisa bem real acontecendo diante dos nossos olhos. Enquanto um Elias, um Moisés, um profeta verdadeiro prega a verdade como se fosse mentira, existem, quem sabe, não 850, mas milhões de profetas falsos pregando a mentira como se fosse verdade. É a realidade dos nossos tempos. Pela palavra de Deus, Elias fechou as janelas do céu de maneira que não choveu por 3 anos e meio. Assim como esse fato, ou esse ato de juízo do profeta foi cumprido, também as ameaças e os julgamentos pronunciados pela palavra contra qualquer pessoa que se torne objeto da condenação divina certamente serão cumpridos. O homem ou os homens que resistem à palavra de Deus ou simplesmente não se interessam em examiná-la serão condenados por seus decretos e terão o céu fechado para que não chova. Ou seja, eles não receberão seus benefícios, ao contrário disso, serão condenados pelo tribunal divino. E quando uma pessoa não quer crer na verdade, Deus permite que a operação do erro entre no convívio dessa pessoa e ela passa a acreditar na mentira como se fosse verdade. Estaria isso acontecendo com você, meu amigo, minha amiga? Deus preservou desde o tempo em que ela começou, mas antes de ela começar a ser escrita, a palavra de Deus já existia, passava de pai para filho. Era a era patriarcal. Depois veio a era do deserto, a igreja do deserto, mais tarde a igreja apostólica e hoje a igreja de Deus presente em todo o mundo, testificando o poder dessas duas testemunhas. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus usa o poder dessas duas testemunhas e ter a mesma fé de Elias, a mesma paciência, a mesma determinação de Moisés, com certeza, ao proferir qualquer ordem da parte de Deus, isso acontece. Seja expulsar demônios, seja curar uma pessoa, seja transformar água em sangue ou mesmo evitar que chova. Só que nós temos uma chuva que nós precisamos orar por ela. E não é chuva literal, não é chuva de água que vem do céu. É a chuva do poder do Espírito Santo, para sermos imbuídos, guiados a toda a verdade e então não termos medo nenhum de pregá-la. Então, pela palavra de Deus, nós devemos cada vez mais, pelo poder da palavra de Deus, buscar o conhecimento que vem da palavra de Deus. Homens que resistem à palavra de Deus ou simplesmente não se interessam em examiná-la serão condenados por seus decretos e terão o céu fechado. Mas muito mais do que não ter a chuva literal, é não ter a chuva do Espírito Santo para entender o ensinamento das duas testemunhas, Antigo e Novo Testamentos. É assim, simples assim. Nunca se esqueça, meu amigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.